Pessoal, estamos de volta aqui com o nosso canal Ateliê do Osso, naquela sequência em que a gente está falando de corrida, de calçados, é uma coisa que a gente gosta muito, né? Além de trabalhar com isso, eu e o Marcelo Starling somos corredores também, então para a gente é um prazer estar batendo esse papo aqui. Marcelo, bom dia, tá bom? Bom demais? Beleza. Então, lembrando sempre aqui que esse vídeo não é para esgotar as informações, a gente tenta fazer vídeos mais curtos, né, para não ficar chato, e que então não é recomendável fazer diagnósticos ou tratamentos baseados nesses vídeos. É importante procurar um profissional da área competente nisso. Pode passar, por favor? E, além disso, a gente não recebe patrocínio, não temos conflito de interesse com essa apresentação, ok? Pode passar, Marcelo. Bom, eu vou falar a primeira parte, nós vamos começar falando mais de anatomia, de biomecânica, para que depois o Marcelo, que é o nosso cientista, aí, possa vir falando das evidências ou das faltas de evidências que a gente tem nesses campos, né? Então, pessoal, ali à esquerda a gente tem uma figurinha de como é que seriam os ossos do pé, né? E eu coloquei essa figurinha aí para mostrar o arco plantar. Então, o pé ele funciona, esse arcabouço ósseo, ele funciona muito como um arco romano, né? Em que eles encaixavam aquelas pedrinhas em forma de cunha para que o arco pudesse sustentar uma ponte, sustentar uma casa, né? Uma porta. E o pé funciona de maneira parecida. Então, esses ossinhos aí vão se encaixando, acaba tendo um encaixe muito bom para que ele se sustente só na parte osteoligamentar, já seria o bastante. Mas, além disso, a gente tem essa estrutura aí na sola, ó, a fáscia plantar, que é uma fibra bem organizada, estática, né? Ela tem uma elasticidade, mas ela é bem dura. E ela também vai resistir à queda desse arco plantar, então, para deixar o pé mais rígido. E na figurinha do meio aí, a gente vê, além da face, por baixo dela, os músculos, né? A gente tem, surpreendentemente, 4 camadas de músculo aí na sola do pé. Parece que o pé é pele e osso, né? Não, ele tem muito músculo aí embaixo, que a gente chama de musculatura intrínseca do pé. Essa musculatura intrínseca tem uma função parecida com a fáscia plantar, quando ela atua em conjunto, né? De também, dinamicamente, tentar sustentar esse arco plantar. E na figurinha da direita, aí, a gente vê uma série de tendões passando aí, ó. Tem um desse aí que é o chamado tibial posterior. O músculo fica lá na perna, mas o tendão dele vai até lá no meio do pé e ajuda também a tentar elevar esse arco plantar. Então, essas são estruturas importantes, não só para manter o arco, mas para tentar enrijecer o pé, para supinar e para pronar o pé, que a gente já vai falar em breve, né? Pode passar, Marcelo? Então, gente, a gente tem, primeiro, uma confusão na literatura, seja ela uma literatura leiga, seja em sites, né, seja em revistas especializadas em corrida, esportivas, seja até mesmo na literatura médica e fisioterápica, né? Essa confusão ela se dá entre o que é o pé plano e o pé pronado, e o que é o pé supinado e o pé cavo. Então, naquela figurinha ali de cima, a gente está vendo um pé, vamos supor que ele está estático, então a pessoa está pisando no chão parada, né? A gente tem o pé plano, que está ali, pé raso, em que esse arco ele é desabado, o pé fica mais retinho, né? Depois teria o pé com arco normal, em que você tem um arco compatível com a normalidade, tem algumas maneiras da gente medir isso, né? Como, por exemplo, usando o podoscópio, que é um vidro que a pessoa pisa em cima e a gente vê como é que o pé marca, entre outras maneiras. E à direita ali está o pé cavo, né? Esse pé que tem um arco muito formado, um arco muito elevado, exageradamente elevado, né? Até essa figurinha aí não está muito correta, não tirei isso da internet, né? Mas olha como é que a fáscia plantar ela está frouxa ali no pé cavo. Não é assim, não. O pé cavo ele tem a face, pelo contrário, bem rígida, ajudando a manter esse pé cavo. Outra coisa não é postura de pé, é movimento, é pronação ou supinação. Então, vocês podem me ver na telinha aqui, ó, a mão faz pronação ou supinação, né? Então, se eu estou com a mão reta aqui, ó, isso aqui é neutro. Se eu viro a palma da mão para cima, isso é uma supinação. Se eu viro a palma da mão para baixo, isso é uma pronação. O movimento vai ocorrendo no antebraço aqui também, né? No punho e no cotovelo. O pé ele faz uma coisa parecida com isso, só que numa amplitude muito menor. Então, ele também faz supinação quando a gente acaba aumentando o arco e invertendo o pé. Então, supinação é um movimento, tá? Não é uma postura. E ele faz pronação quando é o contrário. Vira a sola do pé mais para baixo, mais em contato com o chão. O arco dá uma desabada na hora da pronação. E os dois movimentos são importantes, como a gente pode ver na figura da direita. Olha que legal, isso aí é uma marcha normal. A pessoa está andando e no momento de apoio, esse gráfico mostra o apoio do pé no chão, né? Então, quando você choca o calcanhar no chão, a gente faz uma supinação, que é a parte de cima do gráfico. Quando a gente aplana o pé, faz o contato completo, o pé faz uma pronação. E depois, na hora de desprender e fazer a propulsão, a gente supina novamente. E por que é assim? Bom, a supinação
ela trava o pé. Isso é muito importante para a gente tanto receber a carga e ter eficiência energética no calcanhar, economizar energia, e depois para desprender com um braço de alavanca rígido. Se o pé for molenga, como quem tem o pé muito plano, né, o pé muito raso, ou quem faz uma hiperpronação, na hora de o tendão de Aquiles e o tríceps atuarem, né, o pé não vai fazer aquele braço de alavanca que vai impulsionar bem a pessoa para frente. Então, ela vai ter um dispêndio de energia, uma sobrecarga muscular, teoricamente, muito maior, né? Então, esse seria o problema da hiperpronação e talvez também o problema do pé chato, né? Mas, enfim, então a gente faz a supinação nesses dois momentos e faz a pronação no meio do apoio. Por quê? Porque a pronação ela desbloqueia aqueles ossinhos que eu falei, né? Ela solta o pé, né? E ao soltar o pé pode se adaptar ao terreno. Então, é uma coisa muito moderna a gente ter esses terrenos retinhos. Você está em casa, o chão é lisinho, na calçada, teoricamente seria lisinho. Em Belo Horizonte é meio bagunçado, né? Tem muito buraco. Mas, teoricamente, seria um chão liso no nosso ambiente moderno. Mas, se a gente vai para a natureza, é tudo esburacado, né? Então, durante o período de pronação, o pé tem que se adaptar ao solo irregular. E é para isso que a gente faz supinação e é para isso que a gente faz pronação. E a gente, inclusive, observa pessoas que têm pé cavo, nas revistas de corrida ou na loja que vende tênis vai falar que é um pé supinado, mas você tem um cara com pé cavo e que na hora de correr ele faz uma hiperpronação. E vice-versa também ocorre, né? Então, lembrar de separar uma coisa da outra. Uma coisa é a postura estática, outra coisa é o movimento irregular. Pode passar, por favor, Marcelo. E nessa próxima imagem a gente vê, então, o que a indústria calçadista tentou fazer para nos ajudar ou para resolver esse problema da hiperpronação e da hipersupinação, né? Então, à esquerda ali está um calçado para o pronador, a pessoa que prona muito. Então, teoricamente, ela vai atacar o solo e vai desprender, vai impulsionar com o pé muito mais frouxo. Então, o que eles fizeram? Olha como é que esse tênis da Brooks aí, ele tem essa barra medial, esse cinza no meio aí, ó. Isso aí vai dar uma rigidez grande à sola e à entressola do calçado. Então, o tênis vai tentar dar a rigidez que o pé não dá, o braço de alavanca é rígido. Já no supinador, a lógica básica dele, está vendo que parece que tem um 8 no meio do médio pé aí? Ele é bem fino no meio do caminho. A lógica dele é desprender o pé e dar essa torção, dar essa liberdade de movimento que a pessoa torça menos o pé e adapte melhor o pé à superfície. Agora, isso é uma coisa simplificada, né? Claro que, como a gente vê à direita, a indústria inventou e vem inventando sempre um monte de coisa, como a gente viu lá no último vídeo, desde a década de 70, né? Então, a gente vê os mais variados tipos de calçado, inclusive de nomenclatura. Se a gente for na literatura americana, nas revistas americanas de corrida, a gente vai ver muito o termo underpronated, né? Que naquele tênis amarelo ali da Mizuno, está como subpronada, né? Na verdade, subpronada seria supinada, né? Então, neutro ou supinada. Então, eles não usam muito o termo supinated em inglês, usa overpronated ou underpronated, né? E então acaba gerando ainda mais essa confusão na hora de fazer a tradução para o português, né? Cada marca acaba traduzindo de um jeito e fica esse angu de caroço danado aí. Pode passar a próxima, por favor? E a gente ainda tem essa outra opção, que voltou a aparecer muito desde os anos 2000, né? Com aqueles artigos que a gente viu no último vídeo, que estão aí também, ó, algumas fotinhas dele, né? Então a gente vê os menininhos africanos, se não me engano, essa foto é de Uganda ou do Quênia. Então, tem um menino da esquerda ali correndo de tênis, ó, ele está chocando o calcanhar primeiro no solo, enquanto que o da direita, de camisa amarela, ele está descalço, está chocando primeiro o antepé no solo, né, a cabeça dos metatarsos, e que a gente vê na figura de cima ali desenhado, um desenho esquemático para entender melhor, né? E o que acontece com os dois tipos de pisada, né? Então, primeiro ali no gráfico à direita, na letra A, lá em cima, está um sujeito correndo descalço, atacando o solo com o calcanhar, que é o que a gente normalmente faz quando está calçado, né? Ele tem um impacto, primeiro, muito grande. No gráfico, a gente pode ver aquela espícula ali, né? E atribui-se, pelo menos na teoria, a esse impacto inicial, uma série de lesões, né? Depois, os tecidos acomodam aqui, as cartilagens, ossos, tendões, ligamentos, e aí sim o pé aplana, vem o máximo de carga contra o solo, e depois a pessoa desprende o pé. Quando coloca o tênis, que é o B, o que acontece? O calçado ele vai amortecer uma parte desse impacto. Pô, legal, né? Então, talvez a gente tenha menos lesão por impacto. O pico é a mesma coisa, né? Ali mais ou menos 2,4 peso do corpo, está ali, ó, na hora do aplanamento do pé. Mas o que o tênis faz, teoricamente, é diminuir aquele impacto, aquele choque inicial.
E o que acontece na letra C ali, ó, com quem corre descalço com choque inicial do antepé? Não tem impacto. Olha que interessante isso aí, né? Em compensação, você tem que usar muito a sua musculatura para fazer esse amortecimento do corpo. Já que vai chocar primeiro o antepé, vai ser principalmente a fáscia plantar e vai ser o tríceps sural e secundariamente lá em cima, o quadríceps, que vão amortecer o peso do seu corpo. Então, a gente tem relatos, eu sou um relato, inclusive, de quem tentou fazer a transição da corrida calçada para o pé descalço, que acaba desenvolvendo dor muscular, desenvolve tendinite do Aquiles, desenvolve outras patologias quaisquer, né? Então, a coisa, às vezes, não é tão bonitinha na prática quanto na teoria, não. Pode passar, por favor, Marcelo? E aí, a gente teve alguns estudos tentando mostrar qual que é a diferença quanto à economia de energia de correr com um com o outro. E dois estudos, e detalhe, um parênteses aqui, eu vou colocar depois as referências lá na descrição desse vídeo, tá bom? Mas tem dois estudos mostrando que quando você faz o choque inicial de antepé, então esse cara que corre descalço ou de minimalista, ele acaba tendo um menor gasto energético, como visto no gráfico da direita. Ali, ó, colocaram o paciente na ergospirometria, que até vai ser um futuro tema aqui do nosso canal, põe aquela máscara, põe o sujeito para correr, para analisar os gastos, tanto de oxigênio que ele está gastando, né? E foi mostrado, então, que quem estava adaptado à corrida de pé descalço, se adaptou, né, ao longo do tempo, acaba tendo um menor gasto de energia para correr a mesma distância, que para um maratonista, por exemplo, é um troço sensacional. Tá? Imagina você correr e gastar 10% a menos de energia. Você provavelmente vai ter uma performance muito melhor, né? E por que seria isso? Na teoria, seriam duas coisas principais. Primeiro, se você não tem um peso na ponta do pêndulo, né, lá no pé, você vai ter que fazer menos energia para poder deslocar o seu pé para frente, né? E que esse peso na ponta do pêndulo seria o tênis. Por mais leve que os tênis modernos possam ser, não deixa de ser um peso, né? E a outra coisa seria a absorção de energia elástica na fáscia plantar e no tendão de Aquiles, que é o que a gente falou lá naquele episódio da evolução da corrida, né? Então, quando você pisa na ponta do pé, a fáscia vai alongar, ela tem fibras de colágeno tipo 3, que são elásticas, todas enrugadinhas, né? Elas alongam e te ajudam a jogar o peso de volta, tanto a fáscia plantar quanto o tendão de Aquiles, tá? Então, pessoal, isso aqui é a teoria mais ou menos da pisada pronada, supinada, pé descalço, os tipos de calçado, né? E agora o Marcelo vai lançar para a gente o que tem de evidências na literatura, se isso que eu falei no final é importante ou se não é importante. Segue aí, Marcelo, agora com você. Legal, Lucas. Foi uma boa revisão. Aprendi bastante também, muito bom, né? E aí, a gente começa mostrando alguns estudos, né? Eu separei, eu acho que uns 5 estudos, só para bater um papo, mostrando, né, sobre as lesões e o uso dos calçados. E você já falou, né, na época da história, eu não lembro de você ter colocado essas botinhas, né, mas faz parte da história. Essa Em não. 1912, em 1912, os corredores usavam essas botas, né? E aí, quando a gente evolui para 2014, 2015, 2020, nós temos tênis, né? Aqueles, você entra nas lojas especializadas de tênis, existem muitos tênis. E aí fica a dúvida: será que o tênis, com essas correções, ela diminui ou não essas lesões? E por incrível que pareça, tá, os estudos começam a ser feitos na década de 1970, mas não há relatos de diferença de lesões para quem usou estes calçados super modernos destes modernos aqui, né? Então, quando você vê numa linha do tempo, já a partir da década de 70, a proporção de lesão ela é muito pareada para os calçados que eram mais antigos para os novos, para esses calçados mais modernos. Então, eles investem em tecnologia, investem em amortecimento e talvez existem outras coisas que podem influenciar o risco dos desenvolvimentos de lesão. Quando eles comparam para 1.000 quilômetros corridos, né, para as pessoas que correram 1.000 quilômetros, a incidência de lesão, parece que os pacientes que têm uma leve pronação, o Lucas explicou muito bem, ele tem um menor risco de desenvolver lesão, comparado com os outros que não fazem diferença. Agora, quem é altamente pronado teve uma incidência maior de lesão. Mas quando você tem uma leve pronaçãozinha, ele explicou nessa biomecânica qual que é o fator protetor dessa leve proporção. E aí, vem a pergunta: o que faz, né, no geral, os corredores e os profissionais de saúde que consideram os calçados de corrida? O que é importante, né? Será que essas percepções sobre esses efeitos dos tipos específicos de calçado, características e estratégias de seleção da biomecânica no risco de lesão
foram diferentes entre quem indica, o corredor que vai lá e seleciona o seu tênis e o profissional de saúde, porque isso é importante. Eu, Marcelo, quando eu fui correr, o meu treinador falou assim, olha, você pode usar tal calçado que eu acho que é bacana para você. Legal, eu sou um profissional de saúde. Mas às vezes, nós mesmos, né, eu e o Lucas correndo, a gente para e fala, poxa, será que existe um calçado que é melhor? A gente sempre está discutindo, correr descalço é melhor, tem uma menor incidência de lesão, por que nós não estamos correndo descalço, né? Provavelmente porque ele já tentou e não deu muito certo, mas existe toda uma biomecânica aí. Mas quando você pega os corredores normais e os profissionais, você vê nesse gráfico que ele é muito interessante, que a indicação do tênis, para quem corre na rua, não é um atleta profissional, o conforto e a performance, você sentindo aquele conforto e a performance é o que faz a maior diferença. O profissional de saúde, na recomendação da pessoa que é um amador de corrida, ele representa 12%. Quando você pega aqueles profissionais que já são atletas, o que faz diferença? Loja, esses grandes magazines com essas informações de tênis, faz diferença. Sites especializados. O profissional de saúde, olha, ele começa a ficar um pouco mais importante aqui, 25%. E os amigos, eu corri, usei esse sapato, usei esse tênis tem uma diferença gigantesca. Então, essa busca, né, pelo sapato, pelo tênis adequado, ele tem essas informações. O que é o amador e o que o profissional ele busca. Agora, quando a gente começa a avaliar as lesões, né, nesses corredores, existem várias características que não são colocadas nos estudos científicos. Isso é muito importante. A primeira é a progressão de carga. Será que o volume, a intensidade, a progressão de carga desses amadores ou profissionais foi adequada? Será que isso não aumentou o índice de lesão? Será que quando você fez a sua progressão, você teve um tempo correto de descanso? Isso é muito avaliado, porque pensando em estudos de calçados minimalistas versus tênis normais, muito das lesões dos minimalistas que foram relatados como uma menor incidência, também tinha um volume e uma carga de treinamento menor. Tá? Então, as características do tênis, isso pode afetar, mas as características do ambiente também afetam. E aí eles colocam lá como triângulo das bermudas. O que interfere no tênis, nos fatores biomecânicos e nessas lesões? Porque quando você pega o tênis, existem estudos com epidemiológicos observacionais, só que com grupos muito pequenos. Efeitos crônicos, os desfechos de lesões, eles não são tão corretos quando eles estão sendo avaliados. E aí, quando você começa a avaliar as lesões, não são todos os estudos que avaliaram tênis e lesão. Então, a gente tem um triângulo aí das bermudas que é um pouco um fator confundidor para relatar. E aí, alguns estudos são muito interessantes. Esse estudo aqui, eles avaliaram as lesões em militares. Eles pegaram, então, militares da Marinha, Aeronáutica e Exército americano, e eles avaliaram, né, um pé que era um pé normal, um pé que era um pé com arco maior e um pé com arco um pouco normal, né? O pé plano, o arco maior e o arco menor. E aí eles avaliam, né? O grupo experimental, eles avaliam todos os tipos de tênis. E quando eles comparam, né, com esses tênis que têm estabilidade, tênis que têm estabilidade de movimento, tênis que não têm estabilidade, eles conseguem verificar que não faz diferença no número de lesões comparado com uma série de tênis que aí as indústrias colocam com a sua propaganda. Então, tanto para o grupo feminino, não teve diferença significativa na incidência de lesão, quanto no grupo masculino. Tá? É claro que cada um, Exército, Marinha e Aeronáutica, tiveram treinamentos diferentes, mas o treinamento, a parte de corrida, faz parte desse treinamento para esses militares. E não teve diferença em incidência de lesão perante o tipo do pé, se você tinha um pé plano com arco aumentado ou um arco normal, e com esses tênis de proteção. Fazer Agora, uma quando eles observação, Marcelo? comparam... Claro, óbvio. Olha, eu fui militar, né? Eu fui médico do Exército Brasileiro lá na Amazônia e adoro esses estudos com militares porque acontece muitas vezes o seguinte, você pega um monte de moleque de 18 anos que às vezes passou a vida na frente de um videogame, no sofá, fazendo um esportezinho amador, e de repente esse cara tem que marchar e correr todo dia. Então isso para o médico do esporte é um prato cheio, que aparece lesão pra caramba, né?
é fácil de estudar, é fácil de padronizar o militar, ele está ali à sua disposição. Se você é um médico, você é tenente, ele é soldado, é que você manda fazer qualquer coisa, ele é obrigado a fazer mesmo. Então, são estudos muito interessantes esses militares, né? E o pessoal lá de West Point, os americanos, publicam muito, graças a Deus, né? São evidências muito interessantes essas aí. Voltando, quando eles comparam, tá? O Lucas falou do tipo de pisada, né? Que muitos corredores, principalmente as mulheres, é muito comum, né? No nosso consultório, tanto no meu consultório fisiátrico, até no consultório ortopédico esportista do Lucas, né? A síndrome patelo-femoral. A gente já falou diagnóstico etiológico, diagnóstico sindrômico. Quem não assistiu esse vídeo, por favor, assista. É um vídeo muito legal. Mas o que acontece? Aqui sim, a questão da pisada faz uma diferença no mecanismo, na carga que esses pacientes vão sentir na região patelofemoral. Então, corredores quem usou calçados minimalistas ou correram descalço, a tensão, né, a carga sobre a patelofemoral foi menor do que quem usou sapatos. Então, existe sim um mecanismo físico aqui que é a questão da face, que também possa ser protetor para quem tem síndrome patelofemoral. Mas vale lembrar que isso tudo tem o triângulo das bermudas, ele é bem claro. Você precisa evoluir carga, progressão, descanso, e às vezes a gente ultrapassa essas barreiras e aí isso facilita o aparecimento de lesões. Por quê? Porque corrida é um esporte que vai ter lesão, tá? Não ter lesão para quem corre é muito raro. Então, os estudos colocam que lesões em corredores, eles variam de 20%, 25% a 80% a 90%. Então, muitos atletas amadores ou profissionais vão ter lesão, né? Eu tive lesão, machuquei o joelho, o Lucas me avaliou na época que eu estava treinando um pouco mais intenso aí, e aí fiz fisioterapia, tentei mudar calçado, é normal. O aparecimento de lesão é normal. O que a gente precisa é a progressão de treinamento que tem que ser adequada. E esse estudo aqui, que avaliou também essa prescrição para corredores, né, e o risco de desenvolvimento de lesão, foi muito interessante. Por quê? Aqui eles pegaram o grupo controle e o grupo experimental. Você vê que no baseline as características aqui não tinha tanta diferença, né? Em termos de altura e peso, isso faz uma diferença danada. Por incrível que pareça, homens e mulheres, né, que usam sapatos, tênis especializados de corrida, a gente fala muito do tempo de uso, né? Uma outra questão característica que aparece aí nesses marcos, quanto tempo eu posso usar o tênis de corrida? Uns falam 1.000 quilômetros, outros falam 6 meses. A diferença de lesão para homens e mulheres é totalmente diferente, não existe esse tempo, isso daí é simplesmente um chute falar que o tênis ele tem 800 quilômetros de garantia, 1.000 quilômetros, isso não faz diferença nenhuma, porque seu corpo ele também vai se adaptando ao uso do sapato, mas a característica baseline aqui é muito importante. O mesmo peso, altura, pareado para ver se a gente vê uma diferença, né? E quando eles avaliam aqui, né, a história de corredores, você vê que o controle e o experimental são pacientes que praticaram a maratona, fizeram maratona, tinham a questão de pace, quilometragem rodado, só que o grupo controle nesse estudo, ele fez uma análise biomecânica específica e foi prescrito um sapato para aquela biomecânica dele. E o que nós temos de resposta em termos de lesão, né? Em termos de lesão nos grupos. Primeiro, em termos de treinamento, números de semana correndo, não há diferença para o tipo de piso. Isso é muito importante. Correu aonde? Correu na areia? Será que correr na areia você pode favorecer o número de lesão de quem corre na terra batida? Será que quem corre terra batida tem melhor performance do que quem corre no asfalto, quem corre na grama, do que quem corre no concreto armado? Tudo isso faz diferença. Então, aqui, eles avaliaram se todos estavam correndo pareado em termos de treino, e olha que interessante o resultado. O número de lesão não teve diferença significativa. O grupo que fez uma análise específica de biomecânica, com filmagem, com avaliação de pé, com pisada, com a prescrição correta para o grupo controle. Então, síndrome patelofemoral foi pareado, síndrome do trato iliotibial, teve a fricção do trato iliotibial, também foi pareado, não teve diferença significativa. Lesões do tendão de Aquiles, não teve diferença. Apesar da dor, né, da fáscia plantar
ter uma diferença aqui, a gente olha, não apresentou uma diferença significativa em termos de lesão. Então, o que ocorre? Um ano após a compra de calçados, você usando o calçado específico prescrito para o grupo experimental, não teve diferença significativa para quem comprou o calçado, talvez por conforto. Uma coisa que vale muito a pena a gente pensar é o quê? O bom calçado é o que a gente sempre discute, né, na corrida. É aquele calçado que te traz um conforto, que você se sinta seguro na sua corrida, que você, depois de uma certa quilometragem, ele não te machuque. Tá? Porque um negócio é você analisar o calçado ali na loja, outro negócio é você correr, às vezes 10, 15, 20 quilômetros com aquele calçado, e ali onde você já está começando a fadigar, onde que você ali pode facilitar o aparecimento de lesão, você está se sentindo confortável com o calçado. Isso é muito importante. Nós vamos parar o nosso compartilhamento aqui e fazer perguntas, né? Lucas, tem alguma pergunta que você queria esclarecer aí? Algum pensamento interessante dos estudos que você já leu? Está sem áudio, Estava no Lucas. mudo aqui, pronto. Eu queria fazer um compilado, então, Marcelo, tentar fazer, sinta-se livre aí para discordar ou acrescentar. O primeiro, nós temos estudos muito heterogêneos, né? Então, é difícil você comparar um estudo com outros, calçados são diferentes, as medições são diferentes, o que está sendo medido, a população é diferente. Então, a gente tem dificuldade de pegar esses estudos e simplesmente tê-los como verdade e transpor para a vida real dos nossos pacientes, de nós mesmos, muitas vezes, né? Então, são evidências, mas que não são provas efetivas. A gente tem muitas dúvidas ainda, né? E, além disso, a gente tem, como eu comentei no último vídeo, a gente não tem acesso aos estudos da Nike, da Mizuno, da Adidas, da Brooks, da New Balance. Por quê? Porque eles competem entre si. Por que eles vão gastar dinheiro fazendo estudos, envolvendo uma tecnologia nova e publicar no British Journal of Sports Medicine? Não faz sentido, né? Então, talvez eles saibam de coisas que a gente não sabe. Pode ser. Talvez seja por marketing. Pode ser também. Mas a gente não tem essa resposta, né? E o que a gente tem de resposta aparentemente consistente é que, primeiro, a maioria das pessoas usa o tênis sem evidência científica e os profissionais de saúde também, muitas vezes, prescrevem sem evidência científica, né? Simplesmente, eu uso Mizuno, então eu falo para os meus pacientes que Mizuno é o melhor. Isso não é evidência científica, né? Isso é experiência pessoal, simplesmente é o pior nível de evidência científica que existe, aliás. E o que eu observo, eu escolho muito, sabe, Marcelo, pela caixa dos dedos. Eu tenho a frente do pé meio largo, né, o antepé meio largão, então tem calçado que me aperta ali, tem calçado que não me aperta. Então, uns me dão bolha no dedão, dão bolha na base ali do quinto dedo, né? Então, acaba escolhendo os que são mais largos na ponta. O meu critério é esse. Qual que é o nível de evidência disso? 0, né? E, além disso, quando há uma prescrição por parte de um profissional de saúde, por estudo biomecânico, com baropodometria e tal, como você mostrou, parece não fazer diferença, né? Então, talvez faça diferença para aqueles hiperpronadores, aquele cara que vai correr e você vê o pé desabar completamente, né? Talvez esse cara mereça um tênis específico, e eu acho que mais do que isso. Talvez ele mereça uma excelente reabilitação. Se a musculatura não funcionar, esse pessoal muitas vezes faz o que a gente chama de valgo dinâmico, né? O joelho cai para dentro quando corre. Nós não vamos ter vídeo disso ainda. E ao consertar, por exemplo, a musculatura do quadril, da perna, o core, né? Às vezes a gente puxa o joelho para fora e o pé faz isso, o pé supina de volta, né? Corrige. Então, também não dá para pensar que é só tênis que vai resolver o problema. A gente tem um complexo de insuficiências, normalmente, nesses hiperpronadores, né? E então, não dá assim, a medicina ficou muito segmentada, né, Marcelo? O pessoal olha para o pé, quer tratar o pé, mas o corpo todo está atuando em conjunto. De acordo? Eu concordo 100%. A questão ela é meramente especulativa, né? A maior parte das vezes. Foi bem interessante, né? Para a gente preparar essa apresentação para todos que estão nos assistindo, que até para o nosso aprendizado, muito que a gente conversa nas nossas reuniões de corrida, os estudos eles até falam que é bem interessante. Não faz diferença você fazer um super teste para você escolher um super sapato, comprar um tênis mais caro, que não é isso que vai avaliar. Tem um estudo que não foi colocado aqui, que eles avaliaram muito legal, viu, Lucas? Que eles avaliaram o preço dos tênis mais caros comparando com a lesão dos tênis mais baratos, né?
Então, eles pegaram tênis de 75 euros a 150 euros, eu não lembro direito os valores, e tênis de 25 euros a 50 euros. E o número de lesões, a incidência de lesões pela diferença dos preços do tênis, também não teve diferença significativa nenhuma. Não estou falando para ninguém não deixar de comprar um tênis caro ou um tênis barato, obviamente, cada um compra o tênis que quer, tanto que você se sinta confortável e você consiga correr. Se a gente tinha alguma chance de conseguir um patrocínio de um fabricante de calçado para esse canal, você acabou de jogar para baixo. Agora ferrou de A gente tem chance, a gente tem chance ainda. Tem que ser um barateiro aí para fazer isso para a gente. Eu estou lembrando aqui de dar 2 recados, Marcelo. Primeiro, que a gente tem o perfil do Ateliê do Osso no Instagram, além dos nossos perfis pessoais, né? Então, quem está gostando aí, quem está curtindo, siga lá o nosso perfil. Nós estamos colocando, às vezes, as perguntinhas, abre as portas também para quem quiser enviar perguntas para que a gente tente responder os nossos vídeos, tá? Eu também estou colocando o áudio dessas aulinhas, né, desses vídeos no Spotify, fazendo uma espécie de um podcast. É claro que nossas aulas são muito visuais, né? A gente gosta de gráficos, a gente gosta de imagens, mas às vezes a vida é tão corrida que se quiser ouvir aí no carro, ouvir enquanto está correndo, né? Então é só procurar no Spotify aí o nosso Ateliê do Osso. E o outro recadinho está ligado a essa camisa aqui, ó. Essa camisa aqui é do grupo de corrida Pratique Sportif. Esse sábado a gente vai ter a estreia na rua, né, do nosso grupo. Então a nossa clínica esportiva se juntou com a Pratique do nosso amigo Alessandro Assis, e que é um grande treinador de corrida, grande educador físico. E nós estamos lançando esse produto, né, que é uma tentativa de colocar as pessoas para a corrida no máximo de segurança possível, quer dizer, com avaliação médica, né? A gente vai ter uns próximos vídeos aí que a gente vai trazer os cardiologistas, o pessoal da respirometria, nutricionista, para falar de como que eles podem, nós médicos, né, e demais profissionais de saúde, podemos auxiliar as pessoas a se tornarem mais saudáveis, se tornarem corredores, diminuindo o risco de lesão, de infarto, de esses problemas que de vez em quando acontecem, que a gente vê por aí. Muito bom. Então, a gente convida esse sábado, quem estiver aqui na cidade de Belo Horizonte, nós vamos estar no Belvedere, fazendo a primeira corrida do nosso grupo. Vocês podem, quem quiser correr descalço, pode vir descalço. Quem quiser vir de tênis, pode vir de tênis. Aí, vou levar meu minimalista, viu? Meu Five Fingers. Vou tentar correr de novo. Eu cheguei a correr 15 quilômetros com ele, Marcelo. Lá é para, sei lá, ano de 2012. Cara, tive uma tendinite de Aquiles, né? Vai tentar, depois de velho, correr de maneira diferente, a chance é ruim, né, de você dar certo. Ótimo, eu acho uma progressão legal. Você pode de minimalista e eu pode de tênis. Tá bom, a gente vai ver o que dá. Mas, cara, tive que ficar uns 3 meses afastado da corrida por conta disso. Mas não falo mal, não, sabe? A gente tem estudos também que eu não citei, com adolescentes, por exemplo, mostrando que se você tirar o tênis deles e botar para correr, a maioria deles instintivamente começa a correr com a ponta do pé, né? Então, isso pode ser muito interessante, parece ser muito natural do ser humano, mas talvez não para a gente, né? Para nós dois aqui, quarentões, né? Talvez seja uma solução para os nossos filhos, né? A gente calçá-los menos. Beleza? Eu acho que é isso, né? Maravilha. Muito obrigado. Um abraço para todos que nos assistiram. Valeu, pessoal. Um abraço para todos.